Nós já temos aqui conosco o jornalista Denis Russo. Denis, você me ouve? Eu ouço sim, como é que vai? Bom dia, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente vai passar a palavra para você, tá? Enquanto isso, gente, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados denunciou na ONU o que chama de projeto autoritário em curso do presidente Jair Bolsonaro. O texto, assinado pelos deputados Hélder Salomão, Padre João, Túlio Gadelha e Camilo Capiberibe, postula que há risco de ser implementado no Brasil um governo ditatorial. A petição lista 23 fatos envolvendo Bolsonaro, o governo federal ou integrantes dele. Atitudes de negar ou amenizar a ditadura militar, por exemplo, são citadas no documento, no qual os parlamentares pedem que instituições internacionais tomem medidas, dentro de sua própria competência, para auxiliar o país. Vamos então ouvir um pouquinho o nosso Zé Maria Trindade sobre isso. Esse tipo de manifestação às Nações Unidas pode gerar algum tipo de resultado prático, Zé? Zero chance, viu, Paulo? Nenhum resultado prático. Político, talvez. É o debate. Há no Congresso Nacional uma indicação clara de que é preciso se contrapor às ideias do presidente Jair Bolsonaro. Olha, o presidente é criticado por levar para o governo militares e também fazer discursos citando antigos companheiros, exatamente de uma linha contrária à esquerda brasileira. Veja bem, esse pedido é assinado pelo deputado Hélder Salomão, que é do PT, o Padre João, que é do PT, o Túlio Gadelha, do PDT, e o Camilo Capiberibe, filho de uma família do PSB do Amapá, ou seja, todos de esquerda. E há uma decisão aqui em Brasília de que cada ação do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido deve gerar uma reação geral da política, e isso em consonância também com o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro, Paulo, foi eleito democraticamente, foi eleito num debate aberto com a sociedade e ele nunca mudou. Aliás, o que irrita muito a esquerda brasileira é que o presidente Jair Bolsonaro continua insistentemente e irritantemente para eles com a mesma posição tomada durante a campanha eleitoral. A ponto de um grupo de deputados aqui chamar para uma conversa o ministro da Defesa e cobrar exatamente isso, esses pontos. E o ministro da Defesa respondeu que não há possibilidade desse tipo de guinada na vida política brasileira. E dizendo o seguinte, depois de muita insistência, ele diz que as Forças Armadas não estão nesta campanha e que não apoiariam se por uma decisão de alguém ou do presidente houvesse uma tentativa de golpe. Na verdade é o seguinte, o presidente se alia a esses grupos que são os grupos originários da sua vida política e da sua defesa. Da mesma forma como Lula colocou 12 pessoas ligadas às esquerdas, aos movimentos ali guerrilheiros, no seu governo quando iniciou a sua gestão na frente do Palácio do Planalto, né? Muito bem, Zé. Nós vamos abrir agora a palavra aqui para o Denis Russo, jornalista. Já está dando risada, né, Denis? Já está rindo. Eu queria que você elencasse, Denis, o seguinte, você com todo o seu bom humor, eu queria que você elencasse quais são os fatos, na sua avaliação, que levam a crer que nós vivemos numa ditadura no Brasil. Nós não vivemos uma ditadura no Brasil, a gente vive um progresso de corrosão da democracia. A gente tem uma pessoa que não tem nenhum apego aos ideais da democracia ocupando o poder. Todos os dias ele usa a cadeira dele para atacar a democracia brasileira, para atacar as instituições. Ele intervém nas instituições para os seus interesses pessoais, ele demite quem ameaça investigar ele próprio e a família corrupta dele, e todos os dias ele incita as pessoas contra as instituições, contra o Supremo, contra o Congresso. Ele vai a manifestações de gente doida pedindo a volta da ditadura e apoia isso. No dia seguinte ele diz que não apoiou, ele xinga a mídia todo dia, ele não aceita a crítica. Não é a esquerda que diz isso é uma loucura. Achei bem engraçado, na verdade, a apresentação do Zé Maria, que ele faz as coisas, ele vai torcendo a verdade para parecer que é como se o New York Times, Washington Post, a ONU fossem todos petistas. É uma loucura isso.
E realmente a democracia brasileira está sob ameaça, as instituições que vigiam a qualidade da democracia do mundo estão notando isso. O Brasil mudou de categoria, a democracia brasileira em 2020 mudou de categoria, deixou de ser uma democracia plena e passou a ser aquilo que eles chamam de democracia eleitoral, como você bem disse, né? Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente, sim, ele foi eleito com alguma fraude, hoje a gente sabe, mas foi eleito pela maioria da população brasileira, a maioria quis votar nele. Então eleições ainda acontecem no Brasil, mas a qualidade da democracia está diminuindo, as instituições estão perdendo independência, estão sofrendo intervenção. Hoje em dia, hoje a gente está enfrentando uma terrível emergência de saúde pública e a gente tem no chefe do governo alguém que não liga para isso, que está fingindo que não está acontecendo e que está em campanha eleitoral. Todos os dias ele acorda e pensa, como é que eu vou criar uma narrativa que vai me ajudar a ganhar a eleição daqui a 2 anos? Isso não é só um erro, é um crime também. Perfeito. Denis, antes de passar a palavra para o Adrilles, eu queria que você entrasse num ponto, porque é o seguinte, se você está falando de ditadura, vamos falar de ditadura então. Né? Não, mas eu não estou. Venezuela, China, você tem o que para me falar a respeito disso? Não são democracias. E é para onde a gente está caminhando. Hoje em dia... Então você não apoia essas ditaduras? Você não apoia? De jeito nenhum. De jeito Imagina, nenhum. Quando você leu que eu apoio a ditadura. Olha, não apoia mesmo? Não, mas Paulo, qual que é? Você vai levantar suspeita sobre mim? Eu disse alguma coisa? Não, Denis, de maneira nenhuma. Eu só acho que quem defende democracia tem que defender democracia de A a Z. Não é pela metade, não. Exato. Eu escrevi muito texto sobre a Venezuela atacando a ditadura, atacando o processo de bolsonarização da Venezuela, né? De tomar o governo só com militares, de colocando militares em postos chaves em troca de benefícios, de se proteger da justiça usando as instituições. Maduro fez igualzinho o Bolsonaro. Bolsonaro provavelmente de um jeito mais violento. Perfeito. Vamos ouvir um pouco o Adrilles agora. Parece que a discussão na Venezuela na próxima eleição gente, vamos tomar cuidado, votar direito para a Venezuela não virar um Brasil. Tá bom. Direito, claramente, as eleições da Venezuela foram francamente fraudadas. Não tem isso de votar direito ou votar errado. Eu acho de foram extrema... fraudadas. Eu acho de extrema... Calma, Denis. Só um minuto, Denis. Só um minuto. Totalmente fraudadas as eleições da Venezuela. Sobre a fala do Lula. Vamos lá. Era extremamente irônico dizer que o Bolsonaro está encampando a sublevação de uma ditadura, quando justamente nesse momento quem fala em liberdades individuais, liberdade de comércio, liberdade econômica, liberdade de ir e vir, em contraponto a governos estaduais e prefeituras que coíbem todos esses direitos, é o presidente Bolsonaro. Eu até acho que ele faz isso de maneira atabalhoada e não exatamente sempre certa. Mas o presidente, nesse momento, ele está se transformando exatamente numa rainha da Inglaterra. O STF cortou seus poderes no combate à pandemia, seu direito a nomear chefe da polícia, a Câmara o obriga a dar dinheiro sem contrapartida para estados e municípios, e ele aceita isso tudo democraticamente, fala o tempo inteiro em democracia e liberdade democrática. Eu acho que a gente está num momento de extrema maturidade democrática, porque o povo descobriu que pode exatamente criticar os outros poderes para além do executivo, pode criticar ministros do STF, sabe quem são os ministros do STF, pode criticar o legislativo, e a gente vive um semi-parlamentarismo branco no Brasil, sobretudo no governo Bolsonaro, em que as pessoas criam a prerrogativa de uma suposta ditadura que nunca emergiu da fala do Bolsonaro, para exatamente tolher os devidos poderes de um presidente da República. Eu elenquei com algum dos 23 fatos que a Regina teria minimizado mortes. Ela nunca fez isso. Regina Duarte, até isso inventaram. Ela simplesmente falou que a gente tem que seguir à frente, apesar dos mortos do passado. Fala que o Bolsonaro incentiva a matança de pessoas. O Bolsonaro simplesmente defende os direitos individuais dos cidadãos contra criminosos. Bolsonaro faz apologia à tortura. Sim, ele fez elogios que eu considero asquerosos ao brilhante Ustra, que é um homem suspeito de ter feito torturas absolutamente execráveis. Mas a mesma esquerda que faz esse tipo de crítica exalta pessoas execráveis como Marighella, como Lenin, como Stalin, como vários parlamentares do PSOL. Eu acho que a gente fazer algum tipo de relativização e discussão do papel das democracias, ou relativizar mesmo ditaduras,
de alguma forma, está no papel das liberdades civis. Você não pode fazer apologia à ditadura, e o Bolsonaro nunca, eventualmente, fez qualquer tipo de apologia a um sistema ditatorial dentro do Brasil e nunca fez nenhum, absolutamente nenhum gesto autoritário de coibir liberdades individuais, de perseguir alguém, de fazer qualquer tipo de manifestação ditatorial. Quem fala exatamente, mais uma vez, em nome da liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade para além de uma suposta segurança nacional em nome de uma saúde pública hoje, é o Bolsonaro. E quem tenta, de toda forma, tolher as liberdades, aos poderes do presidente, em nome de uma acusação de uma falsa ditadura, de um falso princípio ditatorial no governo que não tem nenhum tipo desse princípio, são os outros poderes, infelizmente. Eu acho, Denis, sinceramente, que a democracia nasce exatamente da ebulição dessa crise entre os poderes. Que bom que haja essa crise, que bom que haja críticas legítimas entre os poderes e que bom que o povo possa sair na rua para criticar, além do Executivo, o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo. Isso é uma democracia plena, Denis.